Muito bem, pessoal, já está de volta. Eu estou aqui com o Dr. César, que vai tratar aqui no Claramente de um assunto muito interessante, mas antes eu quero oferecer para você a revista Fique Leve, essa revista de conteúdo de saúde que a gente preparou com muito carinho para você. Dr. César, essa é uma revista bem assim, substanciosa, ela tem cerca de quase 100 páginas. Exatamente, quase 100 páginas preparadas para você, telespectador, com artigos, com embasamento científico, uma equipe de profissionais que montou a revista e com linguajar simples que você pode entender. Ai, que bom! Você sabe, doutor César, que eu já usei alguns artigos daqui, foram muito bons para a minha vida pessoal. E aqui no índice, por exemplo, a gente vê aqui alguns assuntos relacionados ao tema de hoje, ao tema do abuso. Vai falar sobre como lidar com o luto, por exemplo, como lidar com vícios, viciados, problemas de saúde mental que são realmente uma consideração super pertinente para a época que a gente está vivendo, né? Exatamente. E nesses artigos, se você é vítima de algum abuso, ou se você tem uma tendência abusiva, o artigo vai te orientar o que você pode fazer com isso para melhorar. Bom, como é que você pode ganhar a revista Fique Leve? Porque ela é um presente para você, é fácil, fácil. É só ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21 ou acessar o blog novotempo.com/vida e saúde. Logo na entrada do blog você tem a capa assim da revista, clica nela, preenche com os seus dados com cuidado lá para que ela chegue para você e aí sim a revista vai chegar para você sem custo nenhum. Agora é hora de Claramente com o Dr. César Vasconcelos falando um pouquinho sobre violência e as várias faces do abuso. Olá! No mundo, a cada minuto, uma mulher é agredida, humilhada, espancada, explorada, morta dentro do seu próprio lar, na maioria das vezes por homens com quem elas mantêm uma relação de afeto. Cerca de 100 crianças morrem por dia no Brasil, vítimas de maus tratos. E aí vem a negligência, violência física, abuso sexual psicológico, isso no estudo do Laboratório de Estudo da Criança da USP, Universidade de São Paulo. Eu quero começar o Claramente de hoje citando um texto bíblico que diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Isso está na Bíblia, em Provérbios 31, capítulo 31, versos 8 e 9. A violência aumenta no mundo. O que fazer? Uma pessoa pode sofrer diferentes tipos de abusos, como o abuso físico, emocional, sexual. O abuso físico envolve agressão contra o corpo da vítima, incluindo empurrar, beliscar, cuspir, chutar, puxar os cabelos, esbofetear, esganar. Também inclui lançar ácido, água quente ou jogar objetos. Jogar a vítima contra a parede ou pelas escadas. Mutilar com faca, com tesoura ou outros objetos perigosos e também o uso de armas de fogo. O abuso emocional envolve crítica constante e mordaz, menosprezo e nomes depreciativos, ameaças verbais, episódios de ira. O uso constante de linguagem ameaçadora também é um abuso, com a linguagem ameaçadora, violenta, obscena, dirigida a outra pessoa. A possessão excessiva ou isolamento, a privação de recursos econômicos e materiais e vários outros comportamentos entram nesse abuso emocional. Já o abuso sexual envolve carícias e toques impróprios, incesto, que é a relação sexual com um membro da família, estupro, prostituição forçada e outros tipos de violência. Pelo menos 95% das vítimas de abuso na família são mulheres. Cerca de 3 a 4 milhões de mulheres nos Estados Unidos são espancadas a cada ano pelo marido ou companheiro. Na Inglaterra e país de Gales, 1 em cada 4 vítimas de assassinato era mulher morta por seus maridos. O Departamento de Pesquisa e Estatísticas Criminais de New South Wales, na Austrália, indica que dos homicídios resolvidos pela polícia entre 1968 e 1981, quase 15 anos, 42,5% ocorreram nos relacionamentos familiares.
1 em cada 10 mulheres no Canadá é espancada. Um estudo realizado na Inglaterra notou que a violência entre marido e mulher é de uma parte, 1 para cada 3 casamentos, imagina. Em Bogotá, na Colômbia, citar um país da América do Sul, numa análise de casos de lesões físicas em hospitais, revelou que 20% dos casos eram decorrentes de violência conjugal, com as mulheres sendo as vítimas das agressões em 94% dos casos. E no Brasil, como é que é a violência? No Brasil, cerca de 23% das mulheres estão sujeitas à violência doméstica, uma em cada 4. Em nosso país, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida em seu próprio lar pelo próprio marido ou companheiro. Ainda no Brasil, 1 em cada 5 dias de falta ao trabalho é decorrente de violência sofrida pelas mulheres em suas casas e a cada 5 anos a mulher perde 1 ano de vida saudável se sofre violência doméstica. 38% das mortes de pessoas no Brasil com até 19 anos são causadas por agressões. Eu disse até 19 anos de idade. Até recentemente, quando havia no Brasil uma população de quase 67 milhões de crianças até 14 anos, eram registrados 500 mil casos de violência doméstica de diferentes tipos. Em 70% deles, os agressores foram os pais biológicos. Um levantamento feito pelo Núcleo de Atenção à Criança Vítima de Violência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em dados coletados a partir de 1996, mostra que 29,1% de meninos e meninas foram vítimas de abuso físico. A violência sexual aparece em segundo lugar, com 28,9%, e sofreram negligência 25,7% e 16,3% abuso psicológico. É muita violência, não é? Quando os pais batem com violência nas crianças, na ideia de educar, estão fazendo o contrário, porque elas ficam confusas e podem se revoltar, podendo se tornar adultos violentos mais tarde. A Unicef estima que cada dia 18 mil crianças e adolescentes são espancados no Brasil e em torno de 7 mil mortes por ano são decorrentes dessas agressões. Isso dá cerca de 19 mortes por dia, vamos dizer assim, crianças e adolescentes. E esses devem ser números inferiores à realidade, porque as informações chegam, na sua maioria, ao conhecimento público através de denúncias, que nem sempre são feitas. E quando crianças também chegam num pronto-socorro com queimaduras ou fraturas ósseas, geralmente é informado que houve um acidente em casa, mas não violência, mas muitas vezes houve abuso físico cometido por um adulto. Crianças violentadas em casa ficam quietas com medo, com vergonha e com culpa. Muitas mães que sabem que houve agressão contra os filhos ficam caladas com medo do marido, medo de separação, caso denuncie o marido violento. Olha, ficar calada nessa circunstância é se tornar cúmplice do agressor, o qual é um covarde que tem que ser denunciado para promover o tratamento que ele precisa. A violência doméstica não está ligada necessariamente à pobreza, ao alcoolismo ou outra dependência química somente. O agressor já possui uma tendência agressiva e o que pode desencadear seus atos violentos pode ser alguma droga, o desemprego, a falta de dinheiro, brigas com o cônjuge, problemas no trabalho, o que evidentemente não justifica a agressão. Segundo Edson Passetti, no seu livro chamado Violentados, Crianças, Adolescentes e Justiça, cerca de 13% do total de denúncias de violência recebidas pelo Serviço de Advocacia da Criança se refere à violência sexual, sendo a família responsável por 62% desses casos. O pai é o principal agressor em 59% das vezes e o padrasto em 25%. Entre meninos, o pai foi o agente violento principal em 48% dos casos, seguido dos padrastos e tios, sendo cristãos ou não. Quais as características, preste atenção nisso agora, quais as características de uma criança que pode estar sendo vítima de abuso ou de violência?
Você vai ver machucados que não podem ser explicados. Ela tem dificuldades para se concentrar, fica muito tímida, baixa autoestima, tem dificuldade de relacionamento, mostrando-se ou muito agressiva, muito rebelde, ou então muito quietinha, paradinha, fora do normal. Comportamento autodestrutivo também e até tentativa de suicídio nessas crianças. Pode ficar deprimida, pode ter regressão a um comportamento muito infantil e ela pode ter um comportamento sexual explícito, como masturbação e brincadeiras sexualmente agressivas. Também uma criança vítima de abuso vai ter uma ansiedade exagerada, pode ter distúrbio do sono e de alimentação. Urina frequentemente na cama, claro, quando já conseguia controlar. Pode ter problemas de aprendizado na escola. Vai ter uma relutância em voltar para casa, com medo de voltar para casa ao sair da escola ou então por ter passado o dia na casa de um parente e tem medo de voltar para casa. O que fazer para prevenir violência contra as crianças? Ensine a elas os nomes reais das partes do corpo sem inventar apelidos. Diga para a criança que ninguém pode tocá-la de forma que a incomode, mesmo sendo um dos pais, parente próximo, médico ou babá. Explique que se ela se sentir incomodada, ela deve falar. Se o médico precisar fazer exames desagradáveis na criança, explique a ela o que o médico vai fazer. Fale para a criança que não deve existir segredos que os pais não possam saber. Ensine que a criança não deve permitir ser fotografada nua ou quase nua e deve contar a seus pais se lhe pedirem isso ou mesmo se apenas mostrarem fotos de pessoas nuas. Explique que não devem aceitar, as crianças não devem aceitar doces ou dinheiro de estranhos e não entrar na casa ou no carro de desconhecidos e se afastando logo dali. Uma proteção também muito importante para as crianças tem que ver com a proteção contra a chamada ideologia de gênero. Eu quero falar sobre isso em outro claramente, não hoje. Então, proteja as crianças. Se proteja também de pessoas violentas. Desejo a você paz e luz. Muito obrigada, Dr. César. Está chegando aqui agora o momento da culinária do Vida e Saúde. A gente vai fazer para você esse escondidinho de mandioca delicioso, mas é logo depois do intervalo. Não sai daí não, eu já volto com o passo a passo dessa receita. Trago aqui comigo o Dr. César novamente e a gente vai fazer juntos essa receita. Espero você.